Gomercindo tenta manter a calma no meio do caminho. Diz à esposa que o socorro já chegou, que eles já estão em suas terras. Mas Maria não consegue ouvi-lo. Entre gritos de dor, desesperada, ela exige que o coche pare. O filho está prestes a nascer. Agora. Leonora e Mariana se olham, aflitas. Reforçam o pedido com urgência. Gomercindo não hesita mais. Ordena que o coche pare imediatamente. Ao descerem, ele tenta acalmar Maria. Pede que ela respire, que tenha calma. Mas Maria balança a cabeça, chorando. Diz, com a voz quebrada, que não consegue esperar até chegar em casa. O filho vai nascer ali mesmo, no meio do mato. Leonora se aproxima, segura sua mão. Tenta tranquilizá-la. Diz que vão encontrar um lugar para ela se deitar. Sem pensar duas vezes, Gomercindo tira o paletó. Manda forrar o chão. Maria se ajeita com dificuldade. Geme, chora, pede ajuda. Leonora guia com cuidado, dizendo o que fazer. Gomercindo se afasta alguns passos. Tomado pela aflição, começa a rezar em silêncio. Pede a Deus que os ajude, que proteja Maria e o filho. Mariana chama Maria para se sentar melhor. Pede que fique quieta, que tente se controlar. Os sons da natureza cercam a cena. O vento, os pássaros, o mato. Leonora pede que Maria se encoste melhor, que relaxe o corpo. Desesperada, Maria lamenta a situação. Diz que as dores são fortes demais. Confessa que começaram ainda no trem. Mariana a repreende, sem esconder atenção. Diz que ela deveria ter avisado antes. Maria responde com a voz embargada. Diz que só queria chegar em casa, deitar na própria cama, e que rezou muito para isso acontecer. Leonora comenta, em tom calmo, que não deu tempo. Mariana, impaciente, afirma que Maria nem deveria ter subido naquele coche. Maria repete, aflita, quase implorando. Só queria chegar. Leonora observa, tentando aliviar o clima. Diz que a criança parece ter mais pressa do que a mãe. Mariana encerra o assunto com firmeza. Agora não adianta reclamar. É hora de trabalhar para trazer essa criança ao mundo. Maria, apavorada, pergunta como vai ser. Diz que não há água ali. De repente, um grito rasga o silêncio. Gomercindo se sobressalta. Clama a Deus, tomado pelo desespero. Maria grita de novo. Em seguida, chora de dor. Mariana orienta com firmeza. Diz que ainda não é o momento. Pede calma. Maria continua chorando. Ofegante. As dores não cessam. Gomercindo suspira, aflito. Diz que não vai aguentar aquilo. Leonora tenta tranquilizá-lo. Diz que está tudo correndo bem, mas lembra que precisam de água. Gomercindo repete, alarmado. Elas precisam de água. E se prepara para providenciar. Em outra parte, um homem explica a Dolores que o veneno é fabricado pelo laboratório farmacêutico do estado. Orienta que seja espalhado por toda a casa e pelo quintal. Alerta, com seriedade, que o produto, feito com cal virgem, queijo, açúcar e arsênico, é extremamente perigoso. Pode matar pessoas ou animais. Dolores responde que não tem animais. Apenas ratos. Mas logo se lembra das galinhas no galinheiro. O homem a adverte imediatamente. Diz que o veneno não deve ser colocado no galinheiro. Despede-se e vai embora. Dolores agradece. Fica apreensiva. Comenta que aquilo é coisa da peste. Francesco tenta tranquilizar o filho. Diz que é apenas um caso isolado. Mas Marco Antônio insiste. Diz que o pai sabe muito bem que aquilo é a peste. Marco Antônio continua, a voz carregada de apreensão. Lembra que, na época da febre amarela, muitos fazendeiros abandonaram suas terras. Fugiram dos mosquitos. Vieram para São Paulo. Agora, segundo ele, o movimento é o inverso. Estão voltando, por medo dos ratos. Francesco tenta minimizar. Diz que todos estão apavorados à toa. Que o medo está exagerado. Mas Marco Antônio rebate, firme. Diz que não é sem motivo. Houve mais mortes em Santos. E a peste já foi confirmada. Francesco reconhece o perigo. Admite que a situação é séria. Mas argumenta que a peste bubônica ainda não chegou a São Paulo.
Marco Antônio insiste. Diz que chegou, sim. Conta que o jornal publicou o caso de uma menina. Ela adoeceu na estação Sorocabana. Os exames detectaram um micróbio. E também a presença dos bubões. Francesco se mostra confuso. Não entende bem aqueles termos. Marco Antônio diz que só está repetindo o que leu. E pergunta, inquieto, se devem ficar em São Paulo, esperando a peste atingi-los. Francesco suspira, preocupado, sem resposta imediata. Enquanto isso, no meio do mato, Mariana conduz o parto. Firme, concentrada. Ela encoraja Maria. Diz que ela está indo bem, que precisa fazer força. Maria geme, grita. As dores são intensas. Ela pede ajuda. Em desespero, manda o marido se afastar. Gomercindo, sem saber o que fazer, apenas traz água. Leonora o orienta a voltar para a estrada. Diz que ali, naquele momento, ele só atrapalha. Leonora e Mariana continuam ao lado de Maria. Incentivam. Pedem que ela tenha força. Que não pare agora. Gomercindo se afasta. Observa a distância. Reza em silêncio. O medo aperta o peito. Teme que algo de ruim aconteça com a esposa. Maria grita. Luta com todas as forças para dar à luz. Mariana se aproxima ainda mais. Diz que é agora. Que o bebê está nascendo. Maria geme, quase sem voz. Mariana avisa. Emocionada. Já vê a cabecinha. Leonora também incentiva. Pede mais força. Só mais um pouco. Com o último esforço, Maria grita. E o bebê nasce. O choro rompe o ar. Forte. Vivo. Um homem se aproxima de Gomercindo. O parabeniza. Gomercindo agradece. Emocionado. Sem conseguir conter as lágrimas. O choro do bebê continua. Maria chama pelo marido. Gomercindo se aproxima. Comovido. Exclama, quase sem acreditar. Meu Deus do céu! Ele pergunta como Maria está. Insiste em saber como ela se sente. Maria pede que Mariana mostre o bebê a ele. Mariana apresenta a criança. Gomercindo olha, surpreso. Pergunta se é mesmo um filho. Leonora confirma. É um menino. Ainda emocionado, confuso, ele repete a pergunta. Até Maria pedir que ele veja com os próprios olhos. Mais tarde, Gomercindo confessa que nem sabe o que dizer. Maria, exausta, pede que ele não diga nada. Ela pede ao marido que a leve para casa. Em seguida, pergunta por Angélica. Gomercindo pede que ela não se preocupe com a filha agora. Diz que o mais importante é ela cuidar de si. Mariana pede que ele se retire. Explica que precisam cuidar melhor de Maria e do bebê. Maria diz que precisa tomar um banho. Gomercindo afirma que vai ver onde Angélica está. Repete, com carinho, que ela não deve se preocupar. Mateu comenta, ainda mastigando devagar, que de repente a pensão da mãe de Hortência começou a esvaziar. O movimento caiu de um dia para o outro. Hortência confirma, com um suspiro. Diz que todo mundo está indo embora para o interior. Ninguém quer ficar na cidade. Toninho entra na conversa, animado demais para a hora do almoço. Conta que, naquele mesmo dia, um grupo de moleques invadiu os armazéns. Foram atrás de ratos. Mataram pelo menos 40. Todos enormes. Juliana o repreende na hora. Diz que aquele não é assunto para a mesa. Muito menos na hora de comer. Toninho abaixa a cabeça. Pede desculpas. Amadeu concorda que não é exagero. Diz que parece que todo mundo está caçando rato na cidade. Mateu acrescenta, em tom mais sério. Conta que o governo está pagando R$ 300 por cabeça. E confessa que também anda pensando em ir atrás daqueles malditos. Juliana fica apreensiva. Diz, sem rodeios, que quer ir embora daquela cidade. Enquanto isso, na fazenda, Gomercindo recebe o padre Olavo com entusiasmo. Diz que ele chegou em ótima hora. E anuncia, orgulhoso, que está diante do homem mais feliz do mundo. Tão animado que propõe beber todo o vinho que ainda há na casa. O padre recusa, sorrindo. Diz que não costuma abusar do vinho. Brinca que só bebe escondido, na sacristia, depois da missa. Gomercindo responde rindo. Diz que no altar o vinho é o sangue de Cristo.
Mas na sacristia vira tentação. Olavo concorda, entra na brincadeira, faz uma observação irreverente. E logo se corrige, levando a mão ao peito. Pede perdão pela blasfêmia. Gomercindo minimiza. Diz que estão falando de vinho, não do sangue de Cristo. O padre pondera que não devem exagerar. Gomercindo então ergue o copo. Propõe um brinde ao filho macho. Olavo se surpreende. Pergunta do que ele está falando. Gomercindo revela, cheio de orgulho. Diz que a mulher finalmente lhe deu o filho homem que ele sempre desejou. O padre confirma, sorrindo. É Dona Maria do Socorro? Gomercindo reforça a notícia. Ergue o copo de novo. Brinda ao filho varão. O padre acompanha, rindo junto. Mais tarde, Angélica se aproxima da mãe. Diz que está muito orgulhosa dela. E do irmãozinho que ela lhe deu. Conta que o pai chora de alegria. Maria pergunta, com voz fraca, se ele está feliz. Angélica confirma. Diz que ele nunca esteve tão feliz na vida. Em seguida, Angélica admite que quem a preocupa é a própria mãe. Mariana a tranquiliza. Diz que Maria está bem. Mesmo assim, Angélica insiste. Pergunta se ela não está com febre. Maria garante que está bem. Pede que a filha não se preocupe. Mariana explica, com calma, que é normal a mulher ter um pouco de febre depois do parto. Maria chama Angélica para perto. Reforça, com carinho, que ela não deve se preocupar com a mãe. Em outro momento, Marco Antônio fala com Juliana. Pergunta se ela sabe o que está acontecendo. Refere-se à peste. Deixa claro que a situação é grave. Diz que está muito preocupado com ela. E com a filha dos dois. Afirma que quer tirá-las dali. Quer protegê-las. Juliana reage de imediato. Diz que sabe da gravidade. Mas se mostra confusa. Recusa a ideia. Afirma que vai ficar ali com a menina. Pede que ele vá embora. O marido está para chegar. Marco Antônio suspira fundo. Lembra Juliana que ainda é o marido dela. E que a criança no quarto é filha dele. Juliana responde com frieza. Diz que agora existe outro homem em sua vida. E insiste, mais uma vez, para que ele vá embora. Marco Antônio aceita. A dor é visível no rosto. Pede apenas que ela cuide bem da filha. E deseja que Deus proteja as duas. Ele se afasta. Depois que a porta se fecha, Juliana comenta, aflita. Diz que ele não quis levar a filha deles. Em outro canto da casa, Rosana desabafa com Janete. Conta que tinha tudo pronto para ir para a fazenda do pai. Mas que o filho pediu que ela esperasse. Janete diz que Marco Antônio deve saber o que está fazendo. Rosana insiste. Diz que não quer ficar ali nem mais um minuto com o filho. Janete acrescenta, preocupada, que o pior é que os pais de Rosana deixaram na casa a filha da italiana Leonora. Rosana responde sem hesitar. Diz que Leonora fez o parto dela e da irmã. E que a mãe confia muito nela. Janete retruca. Diz que não quer ser responsável por criança nenhuma se a peste chegar àquela casa. Nesse momento, Marco Antônio entra. E afirma, de forma definitiva, que eles não vão mais sair de São Paulo. Rosana se espanta. Diz que quer ir para a fazenda com o filho. Marco Antônio responde seco. Diz que, se for assim, ela vá sozinha. Porque ele não vai. Janete volta a demonstrar preocupação. Fala do risco da peste chegar ali. Marco Antônio tenta tranquilizá-la. Diz, em tom irônico, que erva ruim não morre. Nem com geada. Nem com peste. Em outro lugar, Leonora conta a Florinda sobre o parto. Diz que ajudaram Maria do Socorro a dar à luz no meio do mato. E que nasceu um belo menino. Leonora afirma, com fé. Diz que Deus tem a mão grande. Que protege as pessoas mesmo nessa vida maldita. E que basta acreditar nele. Florinda se espanta. Concorda. Diz que deve ser verdade. As duas seguem caminhando. Ao encontrar Mariana, Leonora pergunta como a senhora está. Mariana responde, abatida. Diz que a febre continua. Leonora se desespera. O medo toma conta do seu olhar. Em outro momento, Padre Olavo conversa com Gomercindo. Conta que reza a missa desde muito jovem. Desde que se ordenou. Diz que nasceu com essa vocação. Fala com orgulho que foi o melhor aluno de latim do seminário.
mas reconhece que quase ninguém entende as palavras das rezas. Explica que até os coroinhas e as mulheres mais devotas da Irmandade rezam em latim sem compreender nada, como papagaios. Gomercindo comenta, em tom de brincadeira, que talvez o padre devesse parar de beber vinho. Mas Olavo continua. Revela que decidiu traduzir a missa do latim para o português, para que a palavra de Deus fosse realmente entendida. Conta que fez isso, e que, por causa disso, perdeu a paróquia. Gomercindo se espanta. O padre se apressa em afirmar que faz questão de batizar o filho varão dele naquela fazenda. Em seguida, comenta com naturalidade que depois vai se livrar da batina, e pede a Gomercindo que lhe sirva mais vinho. Por fim, Angélica confidencia a Mariana que está muito preocupada com a mãe. Mariana concorda. Diz, com seriedade, que aquela febre insistente não é um bom sinal. Angélica observa a mãe. Maria está prostrada, exausta, sem forças. Batem à porta. Angélica manda entrar. Gomercindo aparece. Diz que o padre Olavo quer conhecer o filho, mas, ao olhar para Maria, percebe que algo não está bem. Pergunta, preocupado, o que está acontecendo. Mariana responde com cautela. A febre não está cedendo. Em outro ponto, Cleto pergunta a Francesco o que está acontecendo na cidade. Francesco tenta minimizar. Diz que não é nada demais. Apenas uma peste que está fazendo muita gente fugir. Inês intervém. Diz que se trata da peste bubônica. Conta que ouviu na padaria que a doença já chegou ali, que há pessoas morrendo nas ruas. Francesco reage irritado. Diz que isso é bobagem. Garante a Anacleto que não é verdade. Inês insiste. Diz que é isso que todo mundo comenta. Anacleto fica desconfiado. Afirma que, se estão falando, alguma coisa há. Francesco tenta minimizar ainda mais. Diz que as mortes atribuídas à peste seriam apenas de sicilianos. Nesse momento, Paola aparece. Reclama que Francesco chegou e não foi vê-la. Ele se espanta ao vê-la de pé. Paola diz que não aguenta mais ficar deitada. Inês se desespera. Lembra que Paola ainda está de resguardo. Paola pergunta sobre essa história da peste. Francesco tenta tranquilizá-la. Diz que não é nada. Pede que ela não se preocupe. Conduz Paola de volta. Mais tarde, Anacleto comenta com Inês algo que ouviu. Diz que Francesco afirmou que a peste só está matando sicilianos. Inês reage assustada. Anacleto lamenta. Diz que teme deixar a filha viúva. Na praça, Padre Olavo reúne as pessoas. Convida todos para rezar. Inicia a Ave Maria em latim. Todos acompanham em coro. Respondem à prece com devoção. Repetem as palavras como um ritual coletivo de fé e esperança. Enquanto a reza continua, Florinda comenta em voz baixa. Diz que só Deus pode salvar a senhora. Pergunta a Leonora se isso não é verdade. Leonora confirma, mas a repreende. Manda que pare de falar, que continue rezando. Olavo segue conduzindo a oração. O grupo responde em uníssono. Insistente. Fervoroso. Como se a repetição da prece pudesse afastar o mal que os ameaça. Em outro ambiente, Augusto afirma que é evidente que o governo está preocupado. Diz que, se não estivesse, não teria tomado medidas para tentar conter a peste. Rosana comenta que gostaria de ter ido para a fazenda com o filho. Marco Antônio discorda. Diz que não acha necessário tanto medo. Augusto concorda. Afirma que a pior coisa numa situação como essa é se deixar levar pelo pânico. Janete questiona. Pergunta se o doutor acha mesmo que a situação não é tão grave. Diz que leu os jornais no dia anterior e que ficou apavorada. Rosana lembra da notícia da morte de uma menina. Augusto confirma. Diz que em Santos morreram mais 6 ou 7 pessoas. Mas insiste. Nada disso justifica o pânico. Marco Antônio pergunta se o governo reconhece que todos estão às voltas com a peste. Augusto responde que sim, e que está tomando todas as medidas cabíveis, como os jornais mostram. Ele comenta, com pesar, a morte da menina Nicolina. Apenas 3 meses de vida. Filha de Chiara Ângelo. Morava na Avenida Rangel Pestana.
Rosana confirma. Diz que leu a mesma notícia. Marco Antônio acrescenta que, depois da morte da criança, começaram a distribuir criolina nas casas. Tudo para desinfecção. Janete lembra que a criolina e o veneno para ratos já vinham sendo distribuídos antes disso. Marco Antônio comenta, em tom crítico, que muitos laboratórios estão ganhando dinheiro com a situação. Augusto então faz as contas. Diz que quase 5.000 ratos foram mortos e incinerados nos últimos dias. Cada um ao custo de R$300 para o poder público. Pede que todos imaginem quanto isso já custou ao erário. Marco Antônio ironiza. Diz que Augusto já fala como um deputado. Rosana, angustiada, desabafa. Diz que quer ir para a fazenda do pai. Precisa proteger o filho. E saber como está a mãe. Na praça, Padre Olavo segue conduzindo a oração. Entoa a Ave Maria em latim. Todos acompanham em uníssono. Pedem a intercessão de Santa Maria. Suplicam proteção e misericórdia. A reza se repete. Cria um clima de devoção e temor coletivo. O grupo permanece unido na fé e na esperança. Diante da ameaça da peste. De volta a casa, Mariana informa Leonora. Diz que o senhor Gomercindo está com Maria. Leonora, aflita, pergunta como a doente está. Invoca a Deus em pensamento. Mariana responde com cuidado. Diz que Maria está nas mãos de Deus. Como a própria Leonora havia dito. Angélica se volta para o pai. Diz que a febre não cede. Gomercindo manda que ela se cale. Em prantos, Angélica explode. Lembra que aquela mulher lhe deu o filho homem que ele tanto desejava. E questiona por que ele não deixou que Maria tivesse o filho em São Paulo, num hospital. Gomercindo responde seco. Diz que Maria não quis. Que nunca aceitou essa ideia. Chorando, Angélica pergunta como a mãe está agora. Gomercindo pede que a filha não chore. Diz que isso pode assustar Maria. Desesperada, Angélica afirma que a mãe não vai morrer. Gomercindo responde firme, quase implorando ao destino. Não, ela não vai morrer. Maria chama pelo marido. Gomercindo se aproxima. A tranquiliza. Diz que ela não precisa falar nada. Que ele está ali, ao lado dela. O silêncio pesa. Então Maria fala. Diz que está deixando o marido. Gomercindo se desespera. Pede que ela não fale assim. Maria continua, com voz fraca. Diz que está indo embora. Mas que vai feliz. Sussurra que deixa nos braços dele o filho homem que ele sempre quis. Diz que está em paz. Pede que ele não chore. Lembra, mais uma vez, que lhe deu o filho tão desejado. Gomercindo confessa, entre lágrimas. Diz que não quer esse filho. Se não puder tê-la ao seu lado. Declara seu amor. Maria suspira. Diz que agora pode ir. O choro toma conta do momento. Mais tarde, Mariana conta a Leonora. Diz que o senhor Gomercindo não dormiu a noite inteira. Permaneceu ao lado da mulher o tempo todo. Leonora diz que sabe. Confessa que, durante a noite, teme que o pior aconteça. Mariana responde com sinceridade. Diz que ainda teme isso. Sobretudo porque a febre não cede. Leonora se desespera. Diz que isso não pode acontecer. Que não é justo. Mariana lembra que Maria está tão feliz com o filho. E isso desperta ainda mais compaixão. Nesse momento, Padre Olavo entra. Cumprimenta a todos com um simples e solene. Bom dia. Mariana responde à saudação. Leonora recebe o padre com cordialidade. Convida-o a sentar. Diz que vai servir o café. Padre Olavo pergunta por Dona Maria do Socorro. Confessa que não dormiu a noite inteira. Ficou à espera, caso fosse chamado. Mariana responde com cuidado. Diz que todos rezaram para não precisar chamá-lo. O padre concorda. Diz que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Gomercindo pergunta, ansioso, como Maria está. Ela suspira. Diz, com voz ainda fraca, que está voltando. Angélica se antecipa, aliviada. Anuncia que a febre passou. Maria confirma. Diz que está se recuperando. Gomercindo leva a mão ao rosto. Agradece. Emocionado. Diz que Deus ouviu as preces de todos. Leonora pergunta como a senhora está se sentindo. Angélica responde animada.
Diz que a mãe está com muita fome. Leonora se espanta. Mariana pergunta imediatamente sobre a febre. Angélica confirma. Passou. Finalmente. Padre Olavo agradece a Deus em voz alta. Diz que ele ouviu as preces. Angélica acrescenta, com carinho. Diz que, sobretudo, Deus ouviu as preces do pai. Em seguida, pede a Leonora que cuide do irmãozinho. Leonora concorda. Com um gesto firme. Protetor. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta que Augusto voltou para a fazenda. Diz que ele deve trazer notícias da família de Rosana. Rosana responde que torce por isso. Está muito angustiada. Janete tenta tranquilizá-la. Diz que, se algo ruim tivesse acontecido, elas já saberiam. Luísa concorda. Afirma que más notícias sempre correm depressa. Luísa pede licença. Diz que vai ver as crianças. Janete explica que Rosinha chorou a noite inteira. Quase não a deixou dormir. Rosana observa, com tristeza, que a menina sente falta da mãe. Janete resmunga. Diz que a italiana devia voltar logo. Josué chega. Janete pergunta se há notícias. Josué avisa que Juvenal mandou dizer que Mariana e Dona Leonora já voltaram da fazenda. Rosana se espanta. Josué explica melhor. Diz que elas estão na casa dos pais dela, esperando por Rosana e pelas crianças. Janete agradece a Deus. Rosana decide ir até lá. Pede licença. Janete recomenda que leve as crianças. Marco Antônio também se despede. Diz que vai trabalhar. Josué informa que o coche já está à espera. Marco Antônio manda que partam. Quando ficam sozinhas, Janete suspira. Comenta que o dia começa bem. Mais tarde, Rosana recebe a notícia. Fica espantada ao saber que a mãe teve um menino. Confirma. Sem acreditar. Leonora confirma. Sim, é um menino. Rosana se emociona. Agradece a Deus. Pergunta como foi o parto. Quer saber se o pai mandou um médico para a fazenda. Leonora responde com sinceridade. Não houve médico. A mãe de Rosana não quis. E, não houve tempo. Rosana se espanta. Pergunta como assim? Não houve tempo. Mariana explica. A criança nasceu no meio da estrada. Rosana se assusta ainda mais. Leonora completa. Diz que foi no meio do mato. Augusto reage, chocado, ao ouvir a história. Gomercindo explica. Diz que a mulher dele está no quarto, cuidando da mãe e do irmão recém-nascido. Augusto comenta, pensativo, que a essa altura Rosana já deve saber da novidade. Gomercindo concorda. Diz que Mariana e Leonora provavelmente já chegaram para contar tudo. Augusto balança a cabeça. Considera uma loucura terem trazido Maria do Socorro para ter o filho ali. Gomercindo se apressa em esclarecer. Diz que o filho não nasceu exatamente na casa. Não houve tempo de chegar. Augusto franze a testa. Confuso, pergunta se a criança nasceu na cidade. Gomercindo responde firme. Não. O filho homem nasceu no meio do mato. Angélica entra na conversa. Comenta que, depois do susto que a mãe lhes deu, o pai anda tomado de orgulho. Maria ri. Diz que já percebeu. Angélica conta, divertida, que ele anda todo gabola. Diz para todo mundo que o filho homem só podia nascer daquele jeito. Como nascem os potrancos. Maria ri ainda mais. Diz que o marido inventa cada coisa. Angélica afirma, com emoção, que a mãe foi muito valente. Maria agradece pelo carinho. A filha completa. Diz que também está muito orgulhosa dela. Maria então se surpreende com a chegada de Augusto. Ele pede desculpas. Diz que quer conhecer o cunhado. Angélica reage rápido. Manda que ele saia e espere o bebê terminar de mamar. Puxa o marido consigo para fora. Depois, Gomercindo comenta, rindo, que o genro ficou de boca aberta. Maria imagina as histórias que ele deve ter contado. Gomercindo garante que apenas narrou os fatos. Maria ri. Diz que o padre Olavo já deve ter espalhado tudo pela redondeza. Gomercindo confirma. Conta que o padre quer fazer logo o batizado do filho. Maria estranha. Diz que não poderá sair do quarto por alguns dias. Gomercindo explica. Diz que o padre afirmou que esse será seu último ato.
que tiraram sua paróquia, e que ele pretende tirar a batina depois de batizar o menino. Maria se surpreende, questiona, sem entender. Gomercindo confirma. Diz que foi exatamente isso que ouviu. Maria pergunta se ele vai permitir o batizado sabendo disso. Gomercindo responde sem hesitar. Diz que não vê motivo para impedir. Em outro ambiente, Anacleto ri. Diz que sentiu. Quando passa da hora de mamar, começa aquele berreiro. Francesco comenta se ela não está certa. Anacleto responde que não. Diz que não está se queixando de nada. Está apenas conversando com o genro. Inês cumprimenta Francesco. Ele retribui. Inês comenta que Paola anda dizendo que quer sair do quarto. Quer ir cuidar da fábrica. Francesco diz que já sabe. Inês explica que falou para ela que ainda está de resguardo, mas reconhece que Paola é teimosa demais. Francesco completa, provocando. Diz que ela é teimosa como o pai. Anacleto protesta na hora. Pergunta se já vão começar a implicar com ele. Inês responde calma. Diz que Francesco não está implicando, apenas dizendo a verdade. Anacleto se exalta. Reclama da situação. Inês então pergunta, direta, o que eles vão fazer com a esposa dele. Francesco devolve a pergunta. Diz que, se Paola estiver se sentindo bem, e tomando certos cuidados, não vê razão para que ela não vá à fábrica. Afirma que ele mesmo não tem tempo para isso. E ainda completa, meio sem jeito, que não entende nada de macarrão. Inês insiste. Pergunta se ele vai mesmo deixar que Paola faça tudo sozinha. Paola intervém antes da resposta. Diz que já não aguentava mais ficar presa naquela casa. Chama Francesco com carinho. Ele sorri. Diz que tudo bem, mas pede que ela não exagere. Paola explica, tranquila. Diz que vai apenas ver como andam as coisas na fábrica. Depois volta. Precisa amamentar a pequena Aurora. Francesco reage com um riso leve. Concorda. Em outro momento, Rosana comenta que não é à toa que a mãe gosta tanto de Leonora. Leonora responde com simplicidade. Diz que também gosta muito dela. Mariana observa que a mãe de Rosana não tem nada de madame, e que não se parece em nada com Dona Janete. Rosana pergunta o porquê. Mariana explica. Basta ver a forma como ela trata os empregados. É uma mulher simples, generosa, muito ligada à família. Leonor acrescenta que ela também ama profundamente o pai de Rosana. Mariana continua. Diz que ela é uma mulher muito forte. Caso contrário, não estaria viva naquele momento. Rosana se abala. Pede que Mariana não diga isso. Confessa, com culpa, que não estava ao lado da mãe. Em outra casa, Dolores conta a Juliana que Toninho trouxe 12 ratoeiras. Diz que colocou todas no quintal. Juliana comenta que, depois do veneno, provavelmente não deve ter restado rato algum. Dolores diz que não viu nenhum morto. Acha que eles comeram o veneno e foram morrer longe dali. Juliana concorda. Em seguida, admite que está com medo de tirar os filhos do quarto. Dolores estranha. Pergunta por quê. Juliana pensa um pouco e acaba concordando que não há motivo. Dolores então explica qual é o verdadeiro medo. Diz que se preocupa com Hortência, que está no armazém, e também com Toninho. Lá há muitos ratos. Juliana lembra do que Toninho disse, que as crianças estão caçando ratos e ganhando dinheiro por cada um. Dolores confirma. Juliana conclui que, desse jeito, não deve ter restado nenhum. Dolores então comenta algo que muda o clima. Diz que os ratos têm pulgas. Juliana se assusta. Teme que elas entrem na pensão. Dolores pede a Deus que isso não aconteça. Mais adiante, Augusto afirma com firmeza. Diz que as mortes realmente ocorreram apenas em Santos, e que não foram tantas a ponto de justificar todo aquele pânico. Gomercindo pergunta sobre São Paulo. Augusto explica. Na capital, houve 16 casos, 6 mortes, 10 pessoas salvas. Em Santos, a situação é um pouco pior, 15 mortes. Entre 35 casos confirmados de peste bubônica. Gomercindo se espanta com os números. Augusto pondera. Diz que não são poucos.
mas que ainda assim não justificam tanto alarme. Acrescenta que, de certa forma, a doença acabou trazendo algo positivo. Conta que o Estado comprou a Fazenda Butantã, em São Paulo, com a intenção de criar um soro vacinal contra a peste bubônica, e fundar um instituto idealizado pelo Dr. Emílio Ribas. Um instituto que deverá se chamar Instituto Butantã. Gomercindo concorda. Diz que isso é ótimo. Mas Augusto é mais cético. Acredita que o objetivo inicial logo será abandonado. A peste bubônica já não ocupa mais as primeiras páginas dos jornais. Para Augusto, isso é um sinal claro. O pior já passou. Como exemplo, ele cita a São Paulo Railway Company. Diz que a empresa deixou de exigir passaporte sanitário para a venda de passagens. Graças a isso, ele pôde viajar tranquilamente. Angélica interrompe a conversa. Avisa que o almoço está servido. Gomercindo agradece. Ela completa, com um leve sorriso. Diz para ninguém se espantar. A mãe vai se sentar à mesa com todos. Em outro ambiente, o clima é bem diferente. Heriberto pressiona Januário. Pergunta se ele finalmente vai dizer a verdade. Januário insiste. Diz que já contou tudo. Heriberto rebate. Afirma que existem provas. Provas de que ele não matou o espanhol, nem a própria mulher. Mesmo assim, Januário mantém a versão. Diz que já confessou. Heriberto insiste. Diz que aquela confissão foi apenas para limpar a honra. Afirma que Januário não seria capaz de matar nenhuma mosca. Reafirma, com firmeza, ele não matou a esposa. E também não matou o espanhol Hernandes. Januário se altera. Insiste que matou a mulher. E que isso já foi dito. Heriberto suspira. Percebe que precisa mudar de abordagem. Pergunta, então, como ele ficou sabendo que a esposa era amante do espanhol. Há um silêncio pesado. Por fim, Januário revela. Diz que foi Toninho, sobrinho daquele homem. Foi ele quem contou tudo. Heriberto reage na hora. Chama o guarda. Manda soltar o infeliz. Enquanto o movimento toma conta do local, Heriberto se aproxima de Januário mais uma vez. Avisa, em tom sério, que ele não saia da cidade. Pode ser que ainda precise dele novamente.